Pessoal, vamos falar agora o que é o Sicor, beleza? Primeiro, pessoal, o Sicor, ele é administrado pelo DEROP. Quem que é o DEROP? Departamento de Regulação, Supervisão e Controle de Operações de Crédito Rural e do Proagro, tá? Então é um departamento dentro do Banco Central que administra o Sicor. Se a prova vai te pedir isso, pouco provável, tá? Mas eu quis te trazer isso porque o meu objetivo, cara, é que você entenda, não sei, né? Meu aluno ou aluna. Meu objetivo é que você entenda e não que você decore. Então, para você entender, eu quero te trazer como funciona, tá bom? Então, pessoal, o DEROP administra, o DEROP é um departamento dentro do Bacen que administra, né, que faz essa regulação, controle das operações de crédito rural e do Proagro. Essa aqui é a carinha do Sicor, né? Então, quando a gente vai fazer uma consulta, por exemplo, de contrato, a gente vai lá em cédula, seja que você já sabe, né? Já trabalha com rural. Proagro, vou aqui, beleza? Sicor, Sistema de Operações do Crédito Rural e do Proagro, beleza? Então, ó, SI de Sistema, certo? Sistema de Operações do Crédito Rural e do Proagro, beleza? É até difícil criar uma nomenclatura aqui, né? Mas Sicor, você tem que colocar na sua cabeça. Meu, Sicor é Crédito Rural e Proagro. É um sistema que registra as operações, tá? Destinado ao registro das operações de crédito após 2013, a título de curiosidade, só operações após 2013 estão registradas no Sicor. Antes disso estão em outro sistema que eu não lembro o nome agora, tá? Destina-se ao registro das operações de crédito rural concedidas pelas instituições financeiras. Então, instituição, banco, cooperativa autorizada a operar em crédito rural vai registrar as operações de crédito dentro do Sicor. É obrigatório, tá bom? E operações com Proagro também devem ser registradas dentro do Sicor. Quando a gente fala do DEROP, a título de informação, pessoal, o DEROP tem um papel, divulgar informações para cadastramento de operações, tipo assim, mostrar para as instituições como funciona esse cadastramento das operações do Sicor, tá? Como que vai ser o envio dos dados, das informações, e dar ampla divulgação dos dados e das informações do sistema, do crédito rural, e isso ela faz de maneira eletrônica lá no site do Banco Central. Então, por exemplo, ela disponibiliza o boletim do DEROP todo mês, né? Ela disponibiliza o boletim do DEROP. Dentro do boletim do DEROP, a gente consegue avaliar o número de contratações de operação do Proagro, se aumentou, se diminuiu, como está sendo as contratações de crédito rural. Ou seja, ele faz um resumão ali com relação ao crédito rural e do Proagro. Objetivos do Sicor. Você já sabe o que é o Sicor, sistema, né? Ó, Sicor, sistema de operações do crédito rural e do Proagro, beleza? É onde é registrada as operações. Qual é o objetivo do Sicor? Fornecer dados sobre o crédito rural, sobre as operações de crédito rural que estão registradas nele, à sociedade em geral, tá? Qual que é o objetivo? Primeiro, né, fornecer os dados sobre o crédito rural. Segundo, evitar o paralelismo de assistência creditícia. É o quê? Evitar que se conceda crédito para... Imagina só se não tivesse um sistema para registrar as operações. Se as instituições tivessem que fazer esse controle. Provável que haveria ali o paralelismo, ou seja, o financiamento da mesma atividade duas vezes, por duas instituições. Possibilitar o acompanhamento das operações de crédito rural por parte das instituições financeiras e do produtor rural. Possibilitar o acompanhamento e o controle das operações que são enquadradas no Proagro. Agrupar informações e dados essenciais à gestão das políticas do seguro agrícola e do Proagro. Então, pensa assim, o Sicor, pessoal, é uma ferramenta que o governo utiliza ela extrai os dados, o governo extrai os dados, transforma os dados em informações e utiliza essas informações para a gestão da política agrícola e pecuária, das políticas do seguro agrícola e da política que é o Proagro, porque o Proagro é uma política pública, certo? Propiciar aos órgãos federais, estaduais e municipais responsáveis por essas políticas o acesso aos dados do crédito rural. Então, assim, os municípios, os estados e a União precisam de dados. Imagina um governo sem dados. Então, ele usa os dados do Sicor para conduzir, para avaliar a aplicação e a eficiência das políticas públicas, tá bom? Registro das operações, pessoal. O Bacen tem acesso a todas as operações, certo? E ele pode fiscalizar. Então, ele utiliza do Sicor para que ele possa buscar quais são os dados, qual que é o objetivo do financiamento, o objeto do financiamento, as coordenadas geodésicas, que é o croquis da área beneficiada, certo? E a instituição
tem que deixar à disposição do Banco Central os documentos relacionados a uma operação de crédito e a ficha cadastral do produtor em até 1 ano após a liquidação da operação, tá bom? Pode ser cópia. Por exemplo, algumas instituições pegam o original e arquivam em outro local, então pode ser cópia. Já outras instituições já fazem todo o dossiê digital. Beleza, dossiê digital sem problema. Vai estar ali à disposição do Banco Central, tá bom? Quem registra essas operações? Então, ó, quem registra é quem concede o crédito, tá bom? Beleza? Pode até outra instituição registrar? Lá no manual do Sicor ele até fala que outras instituições podem registrar, desde que tenha autorização da instituição concedente do crédito, etc. Mas, via de regra, isso não acontece, tá? Então, via de regra, quem concede é a instituição financeira, desculpa, quem registra a operação no Sicor é a instituição financeira, então tá aqui a operação, certo? A instituição financeira envia as informações, faz o registro da operação no Sicor, o Sicor automaticamente gera um número de referência do Bacen. Então, toda operação registrada no Sicor, registrou, Sicor gera o número de referência do Bacen, esse número vai acompanhar durante toda a vida da operação. E quando começa e quando termina a vida útil de uma operação? Começa na liberação do crédito e termina na desclassificação total ou parcial, termina na renegociação com uma nova operação ou na liquidação do crédito. Beleza? Sobre a inclusão de informações no Sicor, a partir de que horas pode ser feito? Das 8 às 20 horas em dias úteis, tá? E quando que deve ser feito, pessoal? Sempre na data da formalização da operação. Contratou a operação, tem que registrar no Sicor, ou na data de adesão ao Proagro, que é também na mesma data, tá? Sempre, pessoal, D+0. Então, formalizou a operação, tem que registrar no Sicor. Entre os dias, isso aqui, essas datas a prova não vai te cobrar, mas como eu tô falando do Sicor, eu falei assim, deixa eu trazer, porque eu quero te trazer isso, porque é bacana que você saiba, né? Já imaginou? Um cara que tira a certificação ali da FBB 420, não saber que horas é registradas as operações no Sicor? Não, eu tô sendo um amigão se eu trazer isso aqui, né? Mas eu queria te trazer, tá? Por mais que a cobra não vai, a prova não vai te trazer, eu acho que você tem que saber, né? Entre o dia 26 e 31, pessoal, de cada ano, o Sicor não recebe registro de enquadramento de operações no Proagro, de comunicações de perda e nem relatórios de comprovação de perda e nem mesmo súmula de julgamento, tá bom? Então, dia 26 a 31, o Sicor não recebe registro de operações no Proagro, comunicação de perda, certo? Comprovação de perdas e súmula de julgamento. Nesses dias, o Sicor não recebe essas informações, tá bom? Exclusão de informações do Sicor, prometo. A última lâmina falando do Sicor, prometo pra você, tá? Promessa. Pessoal, então, nós fizemos a contratação da operação, é a primeira parte. Começa a vida útil de uma operação, quando? Na liberação, certo? Mas é o seguinte, vamos imaginar em que o produtor fez a operação, foi para registro e ele desistiu. Olha para você ver, pode ou não excluir uma operação do Sicor? Vamos acompanhar como que diz a regra. Fiz a contratação de uma operação até 40 dias após... Desculpa, fiz a contratação de uma operação. Não sei o que esse F está fazendo aqui. Fiz a contratação de uma operação. Após 40 dias, ela adota, o sistema do Sicor passa ela num status de suspensa. Tá bom? E após 365 dias, é excluída automaticamente do Sicor. Lembrando, nesse caso que eu dei um exemplo para você, o produtor foi registrar, não deu para registrar, ele quer cancelar. Dá para excluir uma operação do Sicor, ou seja, que vamos supor, o limite do Pronaf é 250 mil. Se eu excluir, eu volto o limite dele, tá? A instituição financeira pode excluir a operação de crédito a qualquer tempo, desde que não tenha iniciado a vida da operação. Porque lembra que a vida da operação começa na liberação de recurso? Então, enquanto não liberar, não tem vida da operação, tá? A operação de crédito que foi excluída, ela sai do Sicor, mas ela permanece na base de excluídas. A instituição excluiu e quer reincluir. Pode? Ó a bagunça. Excepcionalmente, tipo assim, eu nunca vi acontecer, mas pode reincluir uma operação mediante ofício. A instituição tem que fazer um ofício, a diretoria tem que fazer um ofício, sabe? Com a devida justificativa. Nunca vi isso acontecer. Beleza? Então, terminei a aula aqui do Sicor. Agora você já sabe como funciona o Sicor e até sabe muito mais do que a prova vai te cobrar. Beleza?